Boa noite, internautas, astronautas, piriguete, bichas, twitteiros, facebookeiros, todo mundo que me assiste. Rendas e Babados está retornando. Vocês pensavam que tinham se livrado de mim, mas se enganaram muito. E eu vou começar com chave de ouro, porque hoje eu vou entrevistar uma das pessoas que eu considero que vai entrar na história por ser um dos melhores parlamentares que o Brasil já teve naquele congresso, que eu gostaria muito que pegasse um lado da bola, o outro lado da bola, juntasse, passasse uma fita crepe em volta e jogasse no Rio Tietê quando ele estivesse no auge da poluição, tal a vergonha e a bandalheira que acontece lá dentro. O meu entrevistado de hoje, todo mundo já sabe, é o deputado federal Jean, olha só, é o uísque, gente, eu tomei uísque antes, vocês acreditam? Meu entrevistado, eu não posso beber, eu tô louco. Enfim, eu vou receber aqui o deputado Jean Willis, que agora eu chamo só de Jean, porque ele é meu amigo, apesar de conhecer há pouco tempo, uma pessoa incrível, maravilhosa. Obrigado, querido. Muito articulado, muito legal. Agora tem esse problema de câmera, né? Antes não tinha. Muda para cá, muda para lá. Então, mas aqui o deputado Jean Willis, a gente vai bater um papo, não é uma entrevista, eu espero que ele diga coisas que ele não disse nos programas dos outros, porque também não pode. Vou dizer. Você tá bom, Obrigado, querido? Estou muito bem. Bem-vindo a Rendas e Babados. Tá. Nossa, gente, eu vou te falar. Eu não estou acostumado a esse negócio de uísque, realmente. Olha, ontem eu queria começar o programa dizendo o seguinte, ontem eu fui num evento muito legal, que é o prêmio da Avon para os melhores maquiadores. E é uma empresa incrível, não estou recebendo nada, não tem nem sequer um desodorante Avon para mim. Ô, Mila Brito, faz favor, pelo menos manda uma caixinha, né? Porque a caixinha que você mandou, dá para mostrar aqui a caixinha que ela mandou? Pode mostrar aqui, ó. Ó a caixinha que ela mandou, que é o convite, muito original. Sabe, Jean, esse convite você para ler, deixa eu ver aqui. Gente, agora eu estou tão louco que eu não consigo abrir. Aqui, ele tem um espelho, ó. Olha, e você lê pelo espelho, você não lê no convite, você lê pelo espelho. Então, para mim, quando eu olhei no convite, eu falei, isso aqui deve ter sido russo, né? Um alfabeto aramaico, sei lá o quê. Gente, olha aqui, ó. Foi muito bom, um evento muito legal, muito bem produzido. O audiovisual, eu saí de lá de 4, de tão bonito que foi. E gostaria muito até que um dia a gente aqui, viu, Adriana, que a gente pudesse ter uma coisa parecida. Olha, vocês vão adorar. Eu não sei se vai estar esse vídeo no YouTube. Em todo caso, Mila Brito, querida, minha amiga, muito obrigado pelo convite, adorei ir. E vamos começar a nossa entrevista, porque senão vai parecer que a Avon está me pagando alguma coisa, está pagando nada. Eu espero que um dia pague, né? Uma caixinha de brinde, qualquer coisa. Ô, Avon, faz favor. Mila, fala com o diretor, que, aliás, deixa eu fazer um comentário. O diretor da Avon entrou no palco primeiro, né, para receber todo mundo, e ele fez um discurso assim, sem sentar com nada na mão e tudo isso. Eu nunca vi uma plateia tão mal educada. Aquilo parecia a parada gay indoors, dentro, assim. Porque era assim, 90% da plateia era feita de maquiadores, profissionais da área, tudo bem, não tenho nada contra, mas, por favor, que mau comportamento. Eles falavam tão alto que eu se fosse o diretor da Avon, eu falava, sabe uma coisa? Suas bichas loucas, vão para outro lugar, porque eu não estou aqui para ficar falando e vocês conversando num nível, uma altura que eu já não entendia o que ele estava falando. Mas parabéns, Avon, pelo evento. Tudo bom, Jean? Tudo bem, Gallegos. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha já. Obrigado você pelo convite. Para mim é uma honra registrar seu programa aqui na internet, na web. Uma honra você ter me convidado para estrear esse programa. Imagina, uma honra é minha. Vamos parar com essa rasgação de seda, que fica muito coisa assim. Deixa eu colocar o óculos, que é o seguinte, eu sempre fiz meus programas sem nada. Mas aqui eu tenho... A Adriana colocou tanta coisa aqui para mim, e que agora é tudo eletrônico, eu tenho que me acostumar com isso, que eu estou acostumado com papel e lápis, né? Eu sou datilógrafo. Vamos ver aqui, ó. Vamos à sua ficha técnica. Eu sempre tenho uma pergunta clássica no programa para todos os entrevistados. Quando a gente é criança, isso é uma coisa que eu acho que tinha que constar em livros. A gente só tem 2 tipos de fantasia. A fantasia sexual e a fantasia profissional. Eu não vou falar das suas fantasias sexuais, até porque todo mundo sabe do que você gosta de fazer, enfim, mais ou menos, né? Também não é aqui o caso. Pessoas... Esse aqui não é o programa da Xênia, que vocês nunca conheceram nessa geração, mas a Xênia era uma apresentadora que tinha
ela fazia esse tipo de consulta sexual e tal. Foi a pioneira. Depois a Marta Suplicy foi atrás. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Quando você era criança ou adolescente, o que você imaginava que você queria ser? Em termos de profissão? Isso. O que você queria estudar, o que você queria ser? Eu queria ser jornalista. E você acabou sendo? E acabei sendo jornalista. Qual é o seu currículo? Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Trabalhei muito tempo na imprensa baiana, trabalhei em assessorias de imprensa. E depois eu fiz o mestrado em literatura, na verdade, um mestrado em letras e linguística na própria Universidade Federal da Bahia, mas concentrado na área de literatura. Estudei narrativas de presidiários do Carandiru, depois da chacina que aconteceu. E iniciei um doutorado em antropologia do consumo, que eu parei por conta da legislatura. Entendeu? Nossa, eu estou me sentindo assim, nada, zero. Qual é? Jean, e aí você virou jornalista e depois, como é que você foi parar na política? Olha, na política representativa, nessa política que a gente tradicional, que a gente entende como política, né, ser um parlamentar eleito, eu fui parar depois de 3 convites de 3 pessoas diferentes, de partidos diferentes, que disseram para mim que eu deveria aproveitar o legado que ficou da minha participação no Big Brother Brasil. Eu me tornei uma pessoa conhecida, famosa, graças ao programa. Eu era um ativista do movimento LGBT, um cara com uma história de ativismo político, de atuação política através do jornalismo, antes através do movimento pastoral, que me tornei uma pessoa famosa graças a um reality show. E essas 3 pessoas disseram que eu deveria aproveitar esse legado. Uma delas foi a Semineto, que é a atual prefeito de Salvador. A segunda... Que contraste, hein? É um contraste. É um contraste pela origem dele, que eu não conheço. De repente ele pode ser uma pessoa muito mais moderna. Um contraste, sim. Não, ele é um cara liberal. Um liberal de direita, mas é um homem liberal. Um liberal de direita. É um liberal de direita. É um demifascista, você quer dizer, né? Não. Só um minutinho, né? Deixa eu apresentar para vocês, porque eu sou louco, né? Que nós temos aqui, agora é tudo chique, eu tenho tudo aqui. Nós temos a Deodora, a Teodora, não, a Isadora. Que lembra a Isadora Duncan, aquela bailarina maravilhosa. Você sabia que tinha uma bailarina famosa? Eu sei, meu nome é inspirado nela. É inspirado nela? Então seus pais tinham muito bom gosto. Então, a Isadora está fazendo o nosso chat aqui e tudo que vocês quiserem perguntar, por favor, vocês escrevam que a Isadora vai dar um toquezinho e falar assim, tem alguma pergunta que você queira fazer, Isadora? Não. Não, só por enquanto simplicidade. Não, mas só uma coisa. É para mandar pelo Twitter, @gaegos e @jeanwillis_real. Ou pelo chat do livestream. Ótimo. Nossa, maravilha. Bonito. Aliás, eu adorei esse chale que você tem. Muito bonito, de um tecido lindo, devorê, né? já coloca uma coisa de moda no meio, né? Joga um pouco ele assim, seja um pouco mais viada, pelo amor de Deus. Aqui assim, olha aqui. Tem umas mulheres, a gente vai ensinar tudo. Gaegos, você... A gente se É que inspira ele das tem mulheres. manga, não tem como. Ela tem uma manga que prende. Muito bom. Depois eu vou fazer você desfilar aqui, me aguarde. Bom, você então foi levado... Então, a segunda pessoa... A primeira foi a Semineto, a segunda foi a Luísa Mercadante e a terceira foi a Heloísa Helena. Então, como 3 pessoas falaram que eu deveria aproveitar esse legado em termos de representação, eu decidi vir candidato pelo PSOL. E eu escolhi o PSOL porque, embora minha história de política, digamos assim, de relação com a política fosse através do PT, porque eu tenho irmãos filiados ao PT, porque eu votei no Lula em todas quer dizer, exceto na primeira, em 89 eu não votava ainda. Mas nas outras eleições eu votei nele. Eu tinha uma relação com o PT, então a tendência seria ter escolhido o PT. Mas eu me identifiquei mais com o programa do PSOL e também porque meu domicílio eleitoral passou a ser o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro o PT do Rio de Janeiro é um apêndice praticamente do PMDB. Então eu optei pelo PSOL, que correspondia mais, quer dizer, eu tinha mais afinidade programática e ideológica com o partido. Eu acho que o PT, na verdade, é apêndice e amígdalas, aquelas coisas que você pode operar e jogar fora. Porque realmente o que aconteceu foi a maior decepção política que eu tive. E olha, eu nunca votei no Lula também. Não, eu votei. Eu nunca votei no Lula, votou, mas depois do governo dele, eu achei que aquilo podia ser realmente o que nós precisávamos, né?
Mas, voltando à tua atuação, como é que você chegou na Câmara dos Deputados? Quantos votos você teve? Eu tive muito poucos votos. Eu tive, eu acho que 13.600 votos. Não, 13 mil não é tão pouco assim, né? Não, é muito pouco. Se comparado com o quociente eleitoral do Rio de Janeiro, é muito pouco. Mas quando eu me candidatei, eu não me candidatei esperando vencer as eleições, porque eu tinha acabado de me filiar ao partido. Quando eu decidi vir candidato, eu vim mais como um teste para sentir como era o clima. O partido é um partido de esquerda, e um partido que não aceita doações assim de empresas, então um partido com muito pouco recurso, e os poucos recursos que o partido tinha, ele ia investir no candidato certo, que era Quantos o Chico deputados Alencar. que tem? O partido hoje, eleitos? Isso, na Câmara? 3 deputados. Três Eu, o deputados. Chico e o Ivan. E Então, só para você terminar de contar. Então, desculpa. Só para te dizer como é que foi, porque essa coisa do número de votos é muito utilizado pelos meus detratores políticos para desautorizar a minha atuação e minha representação. As pessoas precisam lembrar que a política é feita, sobretudo, com dinheiro. O dinheiro tem um fator determinante na política e, portanto, no número de votos. Eu fiz uma campanha sem recursos, eu fiz uma campanha invisível, baseada apenas nas redes sociais e em comícios domiciliares feitos pelos meus amigos. E ainda assim, com essa campanha, com zero recurso de dinheiro, com zero visibilidade, eu consegui ser o segundo mais votado do partido. E a votação do Chico Alencar, que foi uma votação expressiva, o Chico está no seu 3º mandato de deputado federal. Ele que arrastou. Ele, mais os votos da nominata, gerou um volume de votos que me permitiu eleger 2 deputados. O primeiro mais votado e o segundo, que fui eu. E também, quando eu decidi ser candidato, assim, eu estava fora, vou usar a linguagem que as pessoas dizem mesmo, eu estava fora da mídia, né? Quer dizer, Você tinha sido por causa do BBB. Eu tinha me exposto bastante com o Big Brother em 2005, mas quando eu fui candidato era 2009. Desculpa, era 2010, nas eleições. 5 anos depois. Já tinha se passado muito tempo, né? E, portanto, eu estava deliberadamente fora desses espaços, não tinha essa visibilidade. Estava visualmente diferente, tinha deixado a barba crescer, estava com o cabelo raspado. Estava bem diferente da imagem que eu tinha deixado no programa. Então, as pessoas não sabiam que era aquela pessoa que era candidata, era aquele cara do Big Brother. Queria fazer um comentário a respeito de arrastar voto, que eu chamo de arrastar voto isso. Porque esses teus detratores são os mesmos que utilizam tiriricas, os mesmos que utilizaram Clodovil, os mesmos que utilizaram, enfim, pessoas que eles pegam essas pessoas para arrastar voto. Tem deputado lá, acho que tem 380 votos, uma coisa assim, não sei se é. Não sei, não Nos partidos religiosos, porque eles não se chamam de religiosos, mas enfim. E eles têm uma vantagem, é que eles têm o púlpito deles, né? Com a superstição que eles arrastam, arrastam os votos também. Sim. Portanto, no teu caso específico, eu acho muito pior, por exemplo, quem se elegeu com o Tiririca. Não que eu tenha nada contra o Tiririca, que, por sinal, e você pode dizer melhor isso que qualquer pessoa, o Tiririca, no final, se mostrou até um bom deputado, pelo menos no sentido de marcar o ponto na hora certa, no dia certo. Né? Não, ele é um cara comprometido ali com o parlamento, ele é um cara assíduo, tem uma assiduidade. Ele não tem uma atuação política maior, porque tem a ver com a própria história dele, entendeu? Assim, com as limitações da história de vida dele, mas dentro dessas limitações, ele é um cara que trabalha para a arte popular, por exemplo, tem proposições legislativas favoráveis aos artistas populares, à arte circense. É um cara de trabalho. Eu não me incomodo com os detratores, não, quando os detratores dizem essas coisas sobre o número de votos, eu rio, porque a representação e o sistema político que nós temos permite esse tipo de eleição, e a representação que eu faço hoje vai além da votação daquele momento, entendeu? Então não interessa a quantidade de votos que eu tive naquele momento, interessa a representação que eu faço hoje. E essa representação que eu faço hoje me deu, em 2012, graças ao voto popular, o título de melhor deputado do Brasil. Então, assim, o que deve ter deixado os felicianos da vida, assim, com inveja. Né? Eu acho que menos ele, especialmente ele, deixou mais com inveja esses eleitores aí, conservadores, homofóbicos, que não gostariam de ver um homossexual na Câmara dos Deputados. Mas você não é o único. Não, eu não sou... Você conhece... Não precisa falar nome, mas assim, eu tenho certeza que o que tem de armário embutido naqueles gabinetes é brincadeira, né? Haja marceneiro para fazer tudo aquilo. Eu parto do pressuposto de que é gay quem diz que é. É gay armário, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que optaram por ficar no armário, porque
sair do armário é uma decisão, para mim, deveria ser a melhor decisão e deveria ser a decisão de todos, porque viver com medo é viver pela metade. Mas eu respeito quem decidiu ficar, porque também não é fácil enfrentar a injúria homofóbica, não é fácil enfrentar esse mundo de injúrias. Mas eu considero gay quem diz que é. Quem está no armário, está no armário. Agro, no armário tem alguns lá dentro do Congresso Nacional. Agora você é um indiscreto. Você o PSOL tem um senador, não tem? O PSOL tem um senador, Randolph Rodrigues. Que eu vejo ele falar e assim, ele tá dentro, tá fora, vai entrar, vai sair. O Randolph? Não, o Randolph não é gay, não. Ele tem um comportamento tão doce. Não, ele é um homem delicado. É um homem com uma delicadeza. Ele tem uma voz. Esse termo, um homem delicado. Ele é um homem delicado, porque há homens delicados, claro, né, que não são gays. Claro. Eu espero que não passe da mesma maneira, há gays que não são nada delicados, que não tem nenhuma delicadeza. Tem gays que são quase estivadores, que se comportam como tipo estivadores. Aguinaldo Timóteo, por exemplo. Eu nem sabia. Eu me dou muito bem com o Aguinaldo. Ele foi no programa da Super Pop e ele adorou as minhas tiradas e tudo isso. Não tem problema nenhum. A gente está realmente fazendo um bate-papo que não é... Tem uma câmera aqui, ó. Aqui é a minha câmera, né? Eu tenho que aprender ainda. Eu falo que é aqui, mas ela continua desligada. Então, eu continuo na outra. Gaegos. Nada como fazer um programa ao vivo com você. Olha aqui. Eu estava falando do Aguinaldo Timóteo, porque eu tenho uma... Ninguém gosta dele, né? Mas eu tenho uma certa simpatia porque ele é uma pessoa que fala as coisas do jeito que ele fala, que ele gosta, que tem coragem de falar. Ele representa uma ala de pensamento e que, se você fala em democracia, você tem que respeitar esse pensamento. Eu só não respeito algumas coisas, e vou aproveitar aqui essa colocação para dizer, o deputado Jair Bolsonaro, que ele não gosta de viado, é um problema dele. Teve um general aí que deu uma entrevista dizendo que ele achava muito estranho que o Bolsonaro só gostava de ficar com soldados e com homem suado. Eu não estou dizendo nada, está numa entrevista. Não adianta querer me processar, porque está lá escrito. Agora, o que eu não gostei dele foi o seguinte, ele disse numa entrevista que quando um pai... percebe que o filho pequeno, já na idade de 5, 7 anos, que ela quer colocar a coroa de Miss da irmã dele, do concurso de fantasia e tal, ele disse assim que o pai deveria espancar esse menino para ele virar homem. E eu achei isso deveria ter provocado a cassação do mandato dele, porque é violência contra a criança. Então, eu brinco muito, mas tem coisas que são muito sérias. Ele não poderia ter dizer disso, e eu não vi uma linha e nem ninguém da imprensa comentar esse tipo de coisa, porque a nossa imprensa também, eles podem até dizer a verdade, mas dependendo da maneira ou de uma vírgula que a manchete é colocado, eles mudam todo o sentido da coisa. Curioso, quando ele fez essa declaração, eu escrevi um artigo, eu assinava uma coluna semanal no Correio da Bahia, o jornal Correio da Bahia. Eu morava no Rio, mas assinava a coluna lá na Bahia. E eu escrevi sobre isso, falando exatamente isso. Assim, eu esperava uma reação maior das autoridades, inclusive das autoridades que defendem os direitos da infância e da juventude e da adolescência, um posicionamento mais severo em relação a essa declaração desse senhor. Essa não é a única Adorei declaração... esse senhor. Não é a única declaração infeliz desse tipo, não. Ele tem outras declarações infelizes. No YouTube, quem quiser ver, pode ver o momento em que ele empurra na época, deputada, hoje ministra Maria do Rosário, que ele empurra a Maria do Rosário e chama a Maria do Rosário de vagabunda. Ou seja, ele cometeu atos muito mais graves que poderiam ter levado à cassação do mandato dele e não levou, porque, de alguma maneira, aquele Congresso Nacional é muito corporativista, as pessoas acabam se protegendo ali, a Comissão de Ética e a Corregedoria acabam não funcionando. Há uma série de representações contra ele no Conselho de Ética da Câmara e nenhuma postura é tomada, nenhuma sanção é aplicada, nem mesmo, por exemplo, uma censura ao que ele fala ou uma suspensão, nada, simplesmente. E ele se sente autorizado para continuar dizendo essas barbaridades porque, de fato, nenhuma atitude é tomada. Ô, Isadora Deodora, como é que estamos aí? Bombando. Olha. Tem um monte. Então vamos começar. Pode, claro. Então tá bom. Primeira vem da Bia Pinheiro Amaral. Ela pergunta, Jean, qual é a sua opinião sobre vandalismo nas manifestações? É legítimo? E os saques? Qual a diferença entre violência dos opressores e a reação dos oprimidos? Saques. Nossa, mas que pergunta intelectualizada. Não, mas é uma boa pergunta. Não, claro, eu poderia deixar de fazer meu comentário.
É uma pergunta. Primeiro, assim, as manifestações elas são muito complexas, né? As primeiras manifestações foram feitas por grupos organizados, próximos a partidos de esquerdas, que tinham uma pauta muito concreta, que era a pauta da mobilidade urbana e do preço dos transportes, do transporte público. Com a repressão policial a essas manifestações, ou uma repressão dura, e que partiu de governos que a gente não esperava que fosse usada a repressão, como a própria Prefeitura de São Paulo, por exemplo, no primeiro momento, associado ao governo do Estado de São Paulo, né, associados a reprimir essas manifestações. Com essa repressão, a sociedade ficou solidária aos estudantes, aos rapazes que estavam conduzindo. E essa sociedade que ficou solidária foi às ruas, porque ela entendeu que aquele protesto era um protesto legítimo. Com a sociedade indo às ruas, quer dizer, um número maior de pessoas, a imprensa teve que mudar a sua cobertura. E aí, num primeiro momento, a imprensa estava tratando os manifestantes como vândalos, meramente como vândalos, a ponto do Arnaldo Jabbour fazer aquele comentário lamentável, lastimável na Rede Globo, no Jornal da Globo. Ele voltou atrás, inclusive. A imprensa mudou o tom da cobertura e a própria imprensa começou a convocar através da sua cobertura. E com essa convocação indireta através da cobertura, outras tantas pessoas foram às ruas e nós tivemos aquele volume enorme no país inteiro, em manifestações que reuniam muitas agendas, muitas reivindicações. E é claro que no meio dessas reivindicações há os oportunistas, os bandidos, né? Ladrões mesmo. Ladrões que vão saquear, que vão roubar quem leva celular. Quem leva fogão tem uma história ótima, que foi o maior retweet que eu já tive até hoje. Você acha que você viu? Sim. Que a polícia pegou um cara arrastando um fogão de 4 bocas na Praça da Sé e perguntou: o que é isso? Ele falou assim: eu comprei. Não, tem bandido mesmo. E aí tem as pessoas que reprimiram uma revolta e um ódio durante muito tempo e que decidiram expressar esse ódio ali nas ruas. Tem a extrema-direita que se fez presente, tem os equivocados de toda sorte que estão numa manifestação política e quiseram banir dessas manifestações políticas os partidos políticos, ou seja, como é que você está numa manifestação que é política e você não quer deixar que os partidos se expressem? Até porque muitas das bandeiras que estavam ali sendo tocadas eram bandeiras partidárias, que nasceram de partidos, que são tocadas pelos partidos. Muita gente que despertou agora para a democracia participativa, né, o gigante despertou, esquece que tem muita gente que estava acordada há muito tempo, nos grupos de pressões, movimentos sociais presentes lá no Congresso Nacional, o movimento feminista, o movimento negro, o povo de santo organizado, o movimento LGBT, o povo indígena que invadiu o Congresso Nacional antes desse gigante despertar. Os povos indígenas invadiram o plenário Ulisses Guimarães, botando os deputados para correrem. Ou seja, tinha muita gente já despertada. Que bom que outras tantas despertaram. Então eu reprovo o vandalismo, reprovo os saques e aprovo a saída das pessoas às ruas. Eu tenho eu tenho uma discordância com você, a gente já se manifestou até pelo Twitter sobre isso. Porque, assim, eu acho que a Avenida Paulista não é um lugar para se manifestar, porque é um corredor de ambulâncias. Para mim, existe o Vale do Anhangabaú, que é onde nasceram as diretas já, que não perturbam a cidade, que pode reunir muito mais gente e que evita todo esse tipo de tumulto que aconteceu. Porque na Avenida Paulista existe até uma lei que é proibido fazer manifestação. Eu sou contra, inclusive, a parada gay lá, eu sou contra qualquer coisa na Paulista. Porque nós temos, você não é de São Paulo, talvez você não saiba, mas temos uma série de hospitais ali em volta. O próprio Hospital das Clínicas, que para ser atingido ele precisa da Paulista e da Dr. Arnaldo, e quando manifestação, para toda essa parte da cidade. Então, uma ambulância ali é um problema sério para ela circular. Eu acho que você tem lugares para se manifestar e em determinados lugares que você não pode se manifestar. Os Estados Unidos, para mim, são um exemplo disso, em que determinadas coisas podem ser feitas e tem os lugares para ser feitas. Mas os Estados Unidos não impediram, por exemplo, que explodisse uma guerra civil no Sul, plenos anos 90, né, praticamente. Eu acho que as coisas as manifestações não têm muito controle, sabe, Gallegos? Volto a dizer, eu sou contra vandalismos, a violências gratuitas desse tipo. Mas eu acho que as manifestações, elas têm que incomodar, porque se elas não incomodarem, elas não mobilizam as autoridades, entendeu? De alguma maneira, você tem que incomodar, você tem que chamar a atenção. Curioso que, por exemplo, as pessoas reclamem tanto dessas manifestações e não reclamam quando os rodoviários param os ônibus, né? Ou seja, por que greve de rodoviário funciona? Porque para a cidade e incomoda mesmo as pessoas. Eu não posso pegar meu ônibus, bacana, mas a reivindicação daquele cara é uma reivindicação legítima. O salário dele está defasado, as condições de vida dele as condições de trabalho não são as melhores.
Quer dizer, toda manifestação, em alguma medida, tem que incomodar. Eu porque esse é o concordo com propósito, você, mas né? em algumas coisas eu acho que tem que ter um pouco de... Claro, de bom senso. De bom, isso, eu acho você que falou assim, a palavra certa. bom senso. É óbvio que eu acho, eu não estava nas manifestações em São Paulo, mas eu quero crer que o movimento Passe Livre era sensível à presença das ambulâncias. Entendeu? Eu não da posso te circulação. dizer isso porque eu moro perto, né? E não é que a minha vida não foi afetada em nada, felizmente. Eu só ou não quero infelizmente. que as pessoas achem que eu sou a favor de depredações, Não, mas a vandalismos gente tá e violências gratuitas. Mas eu acho... Certamente você não é. Não sou mesmo. Mas sou a favor das manifestações. Acho que bom que a nossa democracia amadureceu a ponto das pessoas participarem, fazer a democracia participativa mesmo, cobrarem das autoridades. Só precisa ter um pouco de discernimento, entender que dirigir as críticas à Brasília é só um ponto. Mas não pode esquecer que a política é feita pela Assembleia Legislativa, pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura, pelo governo do Estado. Não pode achar numa ingenuidade política de que o problema está em Brasília. Não, o problema, sabe? o nó está em Brasília, mas não é bem... Você falou tudo, mas para mim, eu desde moleque, quando eu comecei a me interessar por política, porque as pessoas acham que porque um estilista que tem que ser um viado alienado, né? Porque é para combinar, você precisa ter uma rima, mas não é isso. Eu sou uma pessoa que participo, assim, vamos dizer, intelectualmente, da vida política do Brasil, venho acompanhando tudo o que acontece aqui durante anos. Mas as pessoas têm a tendência a achar que... Já me escreveram várias vezes assim, você tem que falar de moda. Quer dizer, eu tenho que falar de moda por quê? Eu sou... Não, você pode falar de moda também. Moda... Claro, moda é minha profissão. Eu ganhei... E moda é política. Moda pode ser política. Ou é a minissaia, quando a mulher passou a usar a minissaia, ou quando a mulher queimou o sutiã. Eis ali uma atitude política. Foi uma atitude política, mas realmente isso não é moda. Vamos continuar Vamos continuar com a Isadora Duncan. Tem outra do Raul Dantas. Ele pergunta, plebiscito ou referendo? O que você enxerga em cada um? Plebiscito e referendo são expressões do que a gente chama de democracia direta, né? Em que o povo pode se expressar diretamente por meio de uma votação numa pergunta simples, né? Nós tivemos recentemente um referendo das armas, da proibição ou não de armas, do uso de armas. Que foi um absurdo, que a população era contra, a mídia começou a fazer uma campanha a favor do lobby armamentista. E hoje você vê um cara de 13 anos, um moleque de 13 anos com arma na mão. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar os instrumentos de democracia direta, né, de participação direta no processo democrático da população. Eu acho que o referendo e o plebiscito são dois desses instrumentos, mas não acho que tudo tenha que ser submetido a referendo e plebiscito, porque nós temos as paixões das maiorias, as paixões das massas, e as paixões das massas nem sempre, como as paixões em geral, são posturas sensatas. Não, elas podem ser conduzidas, né? Não é isso. A gente não tem... Eu acho que o nosso Estado, independente dos avanços dos últimos governos, em relação ao período da ditadura militar, por exemplo, né, os governos... Não vou nem falar do governo José Sarney, nem o precoce governo Collor e o governo Itamar Franco, mas vou falar dos governos FHC e governos Lula. Esses governos, em relação à ditadura militar, são governos que trazem certos avanços. Apesar desses avanços, o débito com a educação de qualidade para a cidadania ainda é muito grande. Então, nós não podemos assim fazer plebiscito sobre tudo. Se for feito um plebiscito hoje ou um referendo em relação à pena de morte, esteja certo que as pessoas vão votar pela aprovação da pena de morte. Mesmo sabendo que no Brasil o direito penal se volta contra as pessoas pobres e negras. Né? E que se a gente aprovar uma pena de morte e se o direito penal se volta contra as pessoas pobres e negras, quem vai morrer são as pessoas pobres e negras. Isso já morre, mas tem certas coisas que são revoltantes. E até nós estávamos falando sobre o livro, né, do Tom Wolfe, que eu falo, não entramos no assunto gay aí, mas tem a ver, né, que tem a ver com o assunto violência, porque ele diz aqui, os neurocientistas de hoje, que é uma coisa muito avançada, eu gostaria muito de entender isso, não vou ter tempo na minha vida de ver isso triunfar, é que tem indivíduos que são... ele tem um gênio da violência. Então, você pega, por exemplo, aquele cara na Noruega. A Noruega, que eu já visitei várias vezes, é um país onde não existe miséria, não existe desemprego, não existe nada. As pessoas estão num nível de vida que o brasileiro nem sonha em conhecer. Nem as pessoas
Aqui, sim, as pessoas ricas têm porque elas ainda vivem num coronelismo, pode ter 20 empregados dentro de casa e tal, que é uma coisa que lá não existe nem para bilionários, né? Mas aquele moleque que foi lá e assassinou um monte de adolescentes, estava fazendo piquenique numa ilha. Você lembra dessa história, Lembro, né? claro. Então, ou nos Estados Unidos, os caras que se influenciam por um filme, por exemplo, e se vestem de capa preta e vão lá e metralham todas as crianças, pessoas inocentes. Então, ele diz que existe uma predisposição contra a violência. Eu acredito nisso. Olha, Gallegos, assim, eu acho que uma das coisas boas que o Ocidente inventou, quer dizer, e antes da invenção pelo Ocidente dessa chamada ciência moderna, nós temos as experiências científicas outras, de outros povos, que são anteriores à ciência moderna, o que a gente chama de ciência moderna. Mas uma das melhores coisas que nós criamos foi a ciência, né, como um espaço de produção de um conhecimento que nos ajuda a se colocar no mundo, mas, ao mesmo tempo, um espaço de revisão desse conhecimento. O que há de bom na ciência em relação à religião é que a religião se move a partir de dogmas que são imutáveis e a ciência pode rever seus pressupostos. A ciência é algo muito bacana. Mas a gente tem que tomar cuidado com o cientificismo, né, que é o uso da ciência ou, na verdade, determinadas práticas que vêm mascaradas de ciência, mas que são, na verdade, ideologias políticas, assim. Então, por exemplo, essa questão da propensão ao crime, isso já ocorreu num certo momento, né? A gente vai lembrar aqui das teses de César Lombroso, por exemplo, que influenciaram intelectuais no Brasil, como Nina Rodrigues, que advogavam que existia o criminoso nato, e quando ele descrevia o criminoso nato a partir do ângulo, do ângulo que o formato do rosto fazia, você olhava que esse criminoso nato era o negro, era a pessoa negra. Então o cara partia de uma questão social, de uma exclusão social que tirou um contingente enorme de pessoas do mundo do trabalho e, portanto, da comunidade de direitos, e pegava a prática da violência dessas pessoas, esquecia esses elementos sociais e que tentava atribuir isso à natureza da pessoa. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com o cientificismo, porque ele às vezes está a serviço de ideologias fascistas. Então, dizer que a propensão ao crime é uma coisa complicada. Claro que eu também respeito os estudos da neurociência e da genética, que podem identificar em certas pessoas, nos psicopatas, nos serial killers, digamos assim, um defeito genético que o leve a não ter compaixão pelo outro. Você deu uma aula aqui, porque você citou nomes que eu desconheço. Eu conheço algumas coisas, mas desde que eu comecei a ler sobre a neurociência, porque eu sempre pensei isso, tudo que a gente faz, ou qualquer ação que a gente tem, vem do cérebro, entendeu? Sim. E que mistérios tem esse cérebro que nós usamos só, acho que 13% dele? 10%. O que ele pode ainda trazer, o que você vai poder fazer com o cérebro, sei lá, o que será o mundo no ano 3000. Sim. Mas é claro, você disse uma coisa interessante, que partiu do pressuposto que eles já pegam as pessoas que são marginalizadas para fazer uma análise científica. Não é o caso, por exemplo, eu vou até mostrar aqui, tem que dar um tempinho aqui para o Cadu se arrumar lá, porque é um truque da televisão. Eu queria mostrar esse livro aqui, ó, que chama Ficar ou Não Ficar, que é do Tom Wolfe, um escritor que eu considero um dos maiores escritores americanos do século XX, do século XXI, ainda não sei, coisa assim. Ele tem romances maravilhosos, mas esse livro, para mim, foi uma aula e eu aprendi muito com ele. E eu sou uma pessoa muito racional e procuro ser uma pessoa racional e lógica. Todo mundo me conhece pelo lado irreverente, humorístico e tal. Mas eu tenho o meu lado sério também, como qualquer pessoa tem. Ué, mas o humor é sério. Eu adoro a seriedade do seu humor. Ah, muito obrigado. Eu adoro o que você esconde por trás do seu humor. O seu humor é político, o seu humor é desconcertante, sabe? Eu gosto disso. Desconcertante é a primeira vez que diz. Não mas eu gosto. O humor é desconcertante. Claro que o que eu mais me identifico no seu humor é que você também tem um alto humor, você debocha de si mesmo, e isso é muito bacana. Lógico, gente, eu me olho no espelho, né? Tem gente que se olha no espelho e não consegue, que é aquela pessoa que é embutida, que eu chamo, né? Que olha no espelho, eu me olho lá e não vejo o Alain Delon com 15 anos, nem com 16. Eu me vejo o Walter Mercado, entendeu? Muito bom. Olha aqui. Cadê essa? Qual é a minha câmera aqui? Eu agora te pego. Aqui. Ligue já!
Por favor, eu vou dar o número da minha conta, deposite R$1,99, que eu preciso ir para Paris e eu tô tá com falta, é só uma permuta com uma agência de viagens. Olha aqui, vamos voltar para uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque você, quando entrou na Câmara dos Deputados, todo mundo sabia que você era gay, assumido, você nunca negou isso. E você sabe que eu nunca neguei? Engraçado, tem muita gente que sofreu muito com isso. Eu não sofri nada, rapaz. Que bom. Minha família foi... Na minha mãe, que eu sempre mantive um certo respeito, porque eu sei que isso a violentaria, entendeu? Embora ela soubesse, porque eu vivi com um menino e ela sabia que esse menino fazia feliz e tratava o menino divinamente bem. Ela não era aquela mãe, não, vou tratar ele mal porque é o meu filho e tal. Mas assim, eu nunca cheguei para ela. Agora, o resto da minha família, que são adoráveis, tenho irmãs maravilhosas, sobrinhos e tal, todo mundo sabia disso. E eu fico falando tanto que eu acabo me perdendo. Você... Quando você entrou no BBB, primeiro que é um assunto que todo mundo já falou, assim, quando você estava lá dentro, como foi o seu clima? Você sentiu preconceito contra você? Primeira coisa. Segunda, bom, está embutido na pergunta. Segundo, como é que é esse clima meio de sexualidade lá dentro? Porque você ficava, quanto tempo você ficou embutido lá dentro do... 3 meses. 3 meses, em 3 meses, assim, sem relacionamento, sem nada, como é que é? Você chegou a fazer um quibe, alguma coisa, não? Rápido? Não, de jeito nenhum. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu quero fazer as perguntas que nunca te fizeram, já. Entendeu? Olha, porque não. o quibe é aquela coisa que você fica fazendo assim, né? De repente, eu não assisti, porque eu não assisto. Não, deixa eu te dizer, não. Mas espera aí que eu quero falar uma coisa. Cadê minha câmera? Aquela, olha aqui. Eu estava em Salvador, ele é baiano. Eu estava em Salvador, eu sabia que tinha um baiano, que eu nem sabia direito quem era, porque eu não assisto, não é gênero mesmo. Eu me recuso a assistir aquilo, que eu acho uma banalidade, eu tenho outras coisas importantes para fazer na vida. Mas, na hora que anunciaram que foi você que ganhou, a cidade, eu senti a cidade, a gente estava no terraço, que aliás, bom, dessa parte, eu estava no corredor da Vitória, eu sou obrigado, eu não sou nada, mas tenho amigos que são tudo. E a gente foi um clamor, assim, uma gritaria na cidade, porque você tinha ganho o BBB. Como foi lá dentro? Assim, também não esticando muito, porque não é esse o assunto que eu quero falar com você. Olha, em primeiro lugar, a gente vai discordar num ponto. Eu não acho que o programa seja uma banalidade. Não acho mesmo. E eu entrei no programa exatamente por não achar que ele seja uma banalidade. E acho que a gente não pode considerar o consumo cultural das massas uma banalidade, né? Assim, a gente não pode considerar. A gente tem que, inclusive, buscar entender por que é que as pessoas e as maiorias se fixam em determinados programas e em outros não. Mas para mim, a banalidade pode ser... Não, claro. Entendeu? Eu estou dizendo do meu ponto de vista. Não, claro, eu entendi. Não vou perder tempo com aquilo. A gente só discorda nessa leitura. Evidentemente, ó, se a gente concordasse em tudo, provavelmente ia sair daqui eu de vestido de noiva, né? Então, mas eu sempre fui assumido, né, desde os meus 16 anos, mas no programa eu não tive nenhuma experiência. Só dos 16 anos? Não, a partir dos 16 anos que eu me assumi, assim. Mas depois a gente vai entrar nesse assunto que eu adoro. E no programa não aconteceu nada, e foram 3 meses de celibato, digamos assim. Eu não sou uma pessoa... Eu me divido, digamos assim, minha energia sexual, minha libido, ela é muito conduzida para o trabalho, assim, eu conduzo muito para o trabalho, né? Você pode utilizar a energia sexual para 1000 coisas. Eu uso muito pro trabalho. Eu usaria minha energia para tirar o calção daqueles bofs que estavam lá dentro. Porque, pelo amor de Deus, né? Não é aquilo é um atentado. Não. E depois essa coisa do grito que você ouviu em Salvador, foi uma coisa que se repetiu quase que no país inteiro. Assim, eu viajei e viajo o Brasil inteiro, e esse comentário é feito muito pelas pessoas. Que quando eu ganhei teve um clima meio de Copa do Mundo, de futebol, né? As pessoas ficaram muito felizes com o resultado e ouviu-se um grito. No Rio de Janeiro teve isso, em São Paulo e tal. Mas seu relacionamento lá dentro com as pessoas, você teve assim, pessoas que todo mundo gostava de você, ou você tinha gente que não gostava? Não, teve uma reação homofóbica à minha presença, né, lá dentro, no primeiro momento, e uma perseguição deliberada por conta disso. Que era uma coisa que estava, como na vida, está na sutileza, né? Às vezes a pessoa não precisa... ela não precisa expressar homofobia xingando você ou lhe insultando na cara. Mas esses são os primeiros que fazem quibe. Né? Mas a exclusão ali, você formar o grupo, você excluir, você rir pelas costas, o olhar... Que tem 1000 maneiras de você expressar um repúdio, uma aversão aos modos de vida gay. Não precisa você dizer isso.
E no caso do programa, isso estava acontecendo às minhas costas, a minha revelia. Então, quando eu saía, vinham as piadas, os xixes, a piada homofóbica com a minha presença. Que foi uma Imagina o ódio deles todos. Claro. Depois de tudo isso, saírem com, ó, chupando o dedo. E você saiu, quanto foi o prêmio? Um milhão. Que vem com desconto do Não vem com renda. desconto nenhum. Não, porque o Clodovil, quando ganhou o programa 8800, ele falou assim, esse programa não é 8800 porque eu recebi 560. Não, Ele o prêmio foi do programa irritado. é como a Mega Sena, vem livre de imposto de renda. Já ok. vem... o valor do programa é aquele, o prêmio que o programa anuncia é aquele que E é você pago virou um milionário. ao vencedor. Me ganhou 1 milhão, virou milionário. Esse é o mito de quem não sabe o custo de vida. De quem não conhece o custo de vida do nosso país, né? Muito bom. Como é que foi a sua, quando você, é a mesma coisa, quando você entrou na Câmara dos Deputados, você era uma pessoa conhecida, mesmo 5 anos fora do ar, vamos dizer assim, você sentiu a mesma reação por parte dos deputados que você sentiu dentro do BBB? Olha, a Câmara dos Deputados é um lugar majoritariamente masculino. Apesar da bancada feminina, que é uma bancada pequena, se a gente considerar o contingente de mulheres no Brasil, que é muito maior do que o contingente de homens... Mas mulher vota em homem, mulher gosta de homem. Lamentavelmente, né? Não, como lamentavelmente? Não lamentavelmente que mulheres gostem de homem, lamentavelmente que mulher vote só em homem. Só em homem. Lamentavelmente, porque é uma reprodução do machismo, né? Enfim, mas a Câmara é um espaço majoritariamente masculino, e um espaço majoritariamente masculino heterossexual. E os gays que porventura estiveram na Câmara, nas legislaturas passadas, eram gays que não se assumiam e nunca disseram e nunca colocaram isso como um problema. Mesmo o Clodovil, que era um gay assumido, que entrou lá, ele não colocou isso como um problema político. Na verdade, o Clodovil, foi meu amigo, ele tinha muito problema com isso. Então... Só um minutinho, Jean, vamos ver se temos uma pergunta aqui. Tá. E nas perguntas, vamos procurar ser um pouco mais didático, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Eu não tenho problema nenhum com isso. A emissora também não tem, que mas depois edita o programa. Vamos ver. Eu tenho uma agenda. Você tem uma agenda, mas hoje você... Não, a gente pode estender mais um pouco, mas vamos... Só antes de fazer a pergunta, para concluir. Então, quando eu entrei no Congresso, sendo esse espaço aí um espaço majoritariamente masculino e majoritariamente masculino heterossexual, é claro que a presença de um homem gay e de um homem gay assumido, orgulhoso da sua orientação, e um homem gay orgulhoso e assumido que coloca... Ativista, que coloca isso como um problema político, coloca um ponto de vista na discussão do país, do mundo comum, coloca o ponto de vista homossexual, é óbvio que esses caras não vão reagir bem. Então, no primeiro momento, houve um clima de tentar me colocar nesse lugar do estereótipo, né, do gracejo que coloca que o nem gay poderia, porque você não tem esse estereótipo. Mas houve essa tentativa e aí eu rechacei de imediato. Eu me impus, porque respeito a gente conquista, não, claro. Né? Respeito ninguém concede respeito. Ninguém dá respeito, você conquista respeito. Então eu mostrei logo de onde eu vim, para o que eu queria, conquistei logo meu espaço de respeito, mostrei que minha orientação estava clara, mas que isso não autorizava ninguém a achar que eu era subalterno ou que eu estava num espaço menor. Conduzi um mandato que é um mandato respeitado e prestigiado no Brasil inteiro, e isso colocou os caras no lugar e deixaram claro para eles o seguinte: ser respeitado e conduzir os rumos do país não é um privilégio de homem heterossexual. Claro que não. Para todos nós. Nós temos exemplos no mundo inteiro, por exemplo, o prefeito de Paris, Sim. o Jean Delanoë, que ele está lá, é sempre reeleito, e temos nos Estados Unidos vários prefeitos e tal. Ainda não chegamos a nível de presidente e governador, acho que eu não vou ver isso. Eu só quero dar um pouquinho de atenção também, porque o pessoal eles ficam me enchendo o saco no Twitter que eu não faço pergunta. Vamos. E ela também quer aparecer um pouquinho, não é, meu amor? A pergunta é do Pedro Crescente. Você acha correto o presidente do Senado usar um avião da FAB para ir a um casamento? Claro que não. Não acho correto. Eu acho correto que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, enfim, qualquer uma dessas autoridades, só para explicar para as pessoas, o presidente do Congresso é ao mesmo tempo o presidente do Senado e da Câmara, mas há o presidente do Senado que acumula o cargo de presidente do Congresso Nacional, que é o Renan Calheiros, e tem o presidente da Câmara, que é o Henrique Eduardo Alves. Tanto um quanto o outro, usar o avião da FAB para entretenimento
e ainda mais estendendo esse entretenimento a outras pessoas que não são autoridades, eu acho lamentável. Agora, ele usar para uma missão oficial, não. Ele usar para uma diligência, não acho demais. Agora, usar para ir num casamento, numa coisa privada, né, de interesse privado dele, eu acho lamentável. Lamentável. Mais alguma outra? Sim. Ela disse que tá bombando e eu não tô aqui com a tela para ver. Tá, Continua. tem um monte. Aí, tá vendo? Marco Antônio pergunta, o que você acha da Marina Silva? Opa, Nossa. essa eu adoro. Essa eu vou entrar vai, por favor. Olha, eu vou dizer o que eu acho, eu já disse outras vezes. Eu gosto da Marina como pessoa. A Marina tem uma história de vida admirável, a história de vida dela, a história da Marina. Admirável mesmo, assim, ela é uma das poucas brasileiras que vale a pena, cuja história de vida é uma mulher que, assim como eu e como o próprio Lula, são pessoas que venceram a pobreza, que disseram sim quando tudo na vida dizia não. Isso é admirável na Marina. Admiro o fato da Marina ter feito as escolhas políticas dela e, enfim, corajosamente ter deixado o Partido dos Trabalhadores. Mas eu não fecho com a Marina em muitos outros pontos da política, outras pautas políticas. Por exemplo, a posição da Marina sobre a legalização do aborto não é a minha. A posição da Marina sobre a descriminalização das drogas não é a minha. A posição da Marina sobre o casamento civil igualitário não é a minha mesma posição. Acho que a Marina tende a reduzir a política a uma questão da moralidade pela moralidade. Mesmo as perspectivas ecológicas da Marina, eu tenho uma divergência. Então, é o que eu acho dela. Eu acho importante que exista a Marina, que ela acabe com uma polaridade política que tenta se construir entre PT e PSDB, como se só existissem esses dois partidos. Acho bacana que ela possa emergir como uma terceira via. Eu acho que democratiza, da mesma maneira que nós do PSOL teremos candidato próprio a presidente da República. É importante. Então, Você vai ser candidato? Não, eu não. A presidente? Não, imagina, de jeito nenhum. Você é candidato Ah, à eu vou reeleição. contar. Agora eu vou interromper, mas é um fuxico entre nós aqui, porque eu tenho que contar, porque eu sou uma pessoa transparente. O Jean já esteve lá em casa, e ele soltou. Cadê a minha câmera aqui? Sua câmera. Ele soltou, e eu já fiquei. Todo mundo que estava nessa reunião quase pulou no pescoço desse. A possibilidade dele nem se candidatar a deputado federal. Jean. Pois é, Gallegos. Porque, em função desse sofrimento, desses ataques que você recebe. Você foi ameaçado de morte, por quê? Porque eu toco em temas que tem gente que se incomoda, tem gente que é reacionária mesmo, que é conservadora mesmo, tem gente que faz desse reacionarismo, desse conservadorismo um ódio militante, um ódio ativista contra mim, e essas pessoas ameaçam. E isso tem um custo emocional grande. Quando eu falei para você no jantar que você ofereceu para mim, eu estava falando ali com muita transparência. Assim, eu sei disso. Não sei e fiquei inquieto. Não sei se eu quero... Porque quem nos representa? Pois então, com base na responsabilidade de hoje representar muita gente nesse país e a responsabilidade que eu tenho com o meu partido, eu vou vir candidato à reeleição. Eu venho candidato. Agora, se dependesse apenas de uma escolha minha, só minha, eu talvez não viesse, não. Agora, vamos voltar para a Marina, porque, deixa eu falar uma coisa da Marina, porque eu acho, na minha cabeça, impossível que uma pessoa que tenha a sua filosofia política baseada em religião possa ser presidente da República. E a minha pergunta vai mais além. Como ela iria governar? Vamos supor que os brasileiros, com toda essa merda que está essa política brasileira, para falar português, claro, que ninguém mais acredite em ninguém, como é que ela governaria? Porque eu não tenho nenhuma esperança que o próximo Congresso vá mudar muito. Não acho que vai mudar absolutamente nada, porque as pessoas votam, depois nem sabem quem votou e tal. Como que a Marina governaria de uma maneira diferente da Dilma, por exemplo, ou do Lula, se não abrir as pernas para todos esses deputados e senadores, para que ela pudesse passar um mínimo da agenda dela como realização do mandato dela? É absolutamente impossível. Então, eu acho que votar na Marina, desculpe, é um desperdício de voto. Olha, com todo o respeito que eu tenho à figura da Marina, e mesmo louvando a emergência dela nesse cenário político como uma terceira alternativa a uma tentativa de polarizar a política entre PT e PSDB, que é um horror do mesmo jeito, a despeito disso... São todos a mesma farinha, só muda a embalagem, né? Não é farinha do mesmo saco, ao contrário. São a mesma farinha em sacos diferentes. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem diferenças entre o governo petista e o governo PSDB. Há diferenças. Eu não gosto da tentativa de polarizar entre os dois, de achar que a gente não tem uma terceira alternativa. Não tem uma alternativa. Nós temos alternativa no PSOL,
né, no meu partido. Nós temos alternativa, sei lá, no Eduardo Campos, nós temos alternativa na Marina. Eu acho que tem lideranças que têm que emergir. Agora, o flerte da Marina com o fundamentalismo religioso me desagrada. Da mesma maneira que me desagrada o flerte do governo Dilma com o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso está presente na base do governo Dilma. Sim, por e causa tem uma dos votos, né? e tem uma influência muito grande nas políticas públicas, sobretudo do Ministério da Saúde. Lamentavelmente, o antigo programa da ST-AIDS, que virou departamento da ST-AIDS, tem sofrido muita influência desse fundamentalismo religioso. Imagina com ela. Então eu desaprovo tanto numa quanto noutra. Não acho, e essa é a minha opinião pessoal, não é do meu partido, é minha opinião Jean Willis. Não acho que, com todos os problemas que tem o governo Dilma, a Marina seja a melhor alternativa ao governo Dilma. Não estou defendendo o governo Dilma, tenho muitas críticas, mas não acho que a Marina seja a melhor alternativa. Isso eu, Jean Willis, não é o meu partido. Mas acho importante que a Marina constitua o partido dela. Acho mesmo importante que ela consiga constituir o partido, registrar, que ela apareça na cena política como uma alternativa e que a gente vá para o debate, para discutir o país. Agora, foi muito interessante porque nessa história toda, de repente, por exemplo, o Aécio Neves veio a ficar do lado da Marina, que na verdade é um oportunismo da parte do PSDB, enfim. Mas eu nem queria discutir muito política aqui. Eu vou... Cadu, sabe aquele intervalinho que eu tinha falado para você e que eu vou falar a verdade? Não é que vai ter intervalo comercial, porque, por enquanto, a única pessoa que anuncia aqui sou eu, que anuncio a mim mesmo, entendeu? Então, na verdade, eu quero fazer um pipi rápido e a gente volta, mas muito, muito rápido, assim que eu terminar de fazer o pipi. Olha aqui, voltando, eu tive que ser muito rápido. Então, pelo amor de Deus, gente, anunciem aqui. Fala para os seus amigos anunciar, faz alguma coisa, porque senão eu sou obrigado a ir correndo no banheiro e fazer um pipi de R$ 1,99, porque não dá, né? Voltamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Jean Willis. Está sendo uma conversa muito gostosa, muito legal. Infelizmente, a gente vai acabar daqui 10 minutos, porque temos nosso tempo, né? Mas o Jean já prometeu que vai voltar aqui e quantas vezes ele quiser, o programa está à disposição. De qualquer maneira, vamos continuar aqui com perguntas dos internautas. A próxima pergunta é do Marcos Antônio. Ele pergunta que tipo de música que você gosta. Eu gosto sobretudo de MPB. Eu gosto de músicas estrangeiras também. Mas eu gosto principalmente de MPB e eu gosto principalmente de cantoras. Então, a minha discoteca é composta basicamente de discos de cantoras. Desde as cantoras, sei lá, do rádio, desde Chiquinha Gonzaga até Ellen Oléria. Assim, eu tenho muitas cantoras, eu gosto muito de cantoras. Você conhece assim, Isaurinha Garcia? Sim, claro. Todas essas cantoras dessa época? Isaurinha Garcia cantou aquele clássico, Quando o Carteiro Chegou e o meu nome gritou. Quando ele gritou com a mão dele, eu já mandei ele subir. Estava tudo pronto esperando por ele. Vamos fazer outra pergunta. A outra pergunta é do Rodrigo Alves de Lima. Ele pergunta o que você acha da Globo manipular as notícias. Olha, primeiro a gente não pode dizer categoricamente que a Globo manipula as notícias, né? A Globo tem uma editorial, como todos os jornais têm, uma linha editorial. Eu acho ruim quando um jornal tenta esconder a linha editorial dele numa suposta transparência, numa suposta objetividade. Também a gente não pode ser ingênuo e tratar a Globo como um bloco monolítico. A Globo é uma arena, muitas forças se enfrentam dentro daquela emissora, né? A Globo são organizações Globo, ela tem uma revista, ela tem um jornal, ela tem a TV aberta, ela tem os canais a cabos, e cada um desses espaços, desses veículos, são formados de pessoas, e essas pessoas têm posturas diferenciadas, elas se enfrentam lá dentro. Quer dizer, a Globo é uma arena, e o que vai ao ar é produto de forças que se enfrentam ali dentro, né? Eu trabalhei 2 anos lá dentro e sei muito bem disso. Antes de trabalhar na Globo, eu trabalhei 8 anos no jornal Correio da Bahia, que era um jornal de direita, quer dizer, o jornal do carlista, do Antônio Carlos Magalhães. Mas eu era um cara de esquerda e toda a redação era de esquerda. Então o jornal saía com uma cara que era uma correlação de forças entre o patrão e o empregado, que estava ali forçando pautas,
Se a gente perdia num terreno, a gente ganhava no outro, por exemplo. Eu fiz várias matérias, consegui emplacar várias matérias no jornal sobre cidadania de criança e adolescente em situação de risco, sobre cidadania LGBT e muito pautado por mim. Ou seja, se a gente perdia por um lado, a gente ganhava por outro. É assim que tem que se compreender a Rede Globo. Já que você falou em LGBT, senão as bichas vão ficar nervosas. E quando elas ficam nervosas, você não consegue nem entrar no Twitter, entendeu? E bicha nervosa é um perigo. Olha aqui. Eu só queria perguntar para você como é que é, porque é um assunto que tem que ter outro programa. Não adianta que eu não vou conseguir matar tudo isso aqui. Porque, por incrível que pareça, as perguntas foram muito politizadas, o que é bom, mas assim teve pouco, pelo menos que eu tenha lido, né, sobre o assunto no qual você tem se destacado, que é a luta em defesa da cidadania, eu chamo de cidadania dos homossexuais. Como é que está sendo a tua... O que está acontecendo lá dentro do Congresso? O que você percebe em relação aos projetos, como a lei contra a homofobia, o casamento, isso aí já é assunto marcado, definido, porque o Supremo Tribunal Federal já determinou e não é a Câmara que vai mudar isso, entendeu? Sim. E eu não acredito que hoje eles tivessem o topete de mudar. Como é que está sendo essa pauta da defesa da comunidade LGTBS, HIJK, Z? Agora cada hora tem um, eu já não sei, mas tem uma árvore. O que é a árvore que é essa? Você, é uma mangabeira. O que ela é? Ela tem um discurso sexual diferente do nosso. Aí põe a letra M no meio do LGTBHJ. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Eu posso... Há muitas proposições tramitando, algumas arquivadas, que pretendem estender a cidadania plena aos homossexuais. E existem outras proposições que são o contrário, querem reduzir a pouca cidadania que esses homossexuais têm. Essas proposições que são contrárias à cidadania LGBT são quase todas elas, eu diria que quase 90% delas, propostas por parlamentares fundamentalistas religiosos. E há essas outras proposições que tentam garantir a cidadania LGBT, que são propostas por pessoas diferentes. Desde 95, que foi a primeira proposição clara em favor da cidadania LGBT, que foi proposta pela então deputada Marta Suplicy, que era o projeto de parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, até hoje, de 95 até hoje, com o meu projeto de casamento civil, muita coisa foi proposta, mas nada foi aprovado. Nada foi aprovado. E você espera que seja aprovado isso agora? Tem um limite, tem um tempo, daqui 3 meses, daqui 6 meses? Como é que está esse projeto em termos de votação? Bom, o casamento civil está garantido na prática, pela decisão do CNJ e do STF. Mas ser decidido na prática não é a mesma coisa que garantir na lei. A configuração do STF pode mudar e alguém pode provocar o STF de outra maneira e essa decisão pode ser mudada, o STF pode interpretar de outra maneira e nos tirar esse direito. Eu acho que aí teria que... Então é preciso garantir no plano da lei. Nós temos que mudar o Código Civil, nós temos que mudar a Constituição Federal e reconhecer o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, garantir aos homossexuais o direito ao casamento civil. Além disso, além dessa pauta, nós temos a pauta que a gente chama de criminalização da homofobia, que é uma pauta que prevê, quer dizer, como dizer da melhor maneira possível, fora desse jargão, a criminalização da homofobia reconhece a motivação homofóbica em crimes de ódio. Como racismo. Como racismo. E aí a gente não está falando não só do assassinato e da lesão corporal, mas estamos falando da injúria homofóbica. Né? Então, é um projeto que coloca na atual lei antidiscriminação a discriminação por orientação sexual. Porque você acha que tem um prazo para votar isso? Ele vai entrar, está no Senado, foi aprovado na Câmara. Já foi aprovado na Câmara? Na Câmara, mas na legislatura passada, não nessa, e está no Senado, e o relator é o senador Paulo Paim. Ele prometeu botar em votação na Comissão de Direitos Humanos do Senado, mas o prazo de aprovação não dá para prever, Gallegos, porque nós somos 513 deputados e 81 senadores. Então, é muita gente, são muitos interesses em conflitos e o tempo de demora de aprovação de um projeto é o tempo da democracia, é o tempo da discussão desse projeto, né? Ok. Bom, gente, é um papo, como
graças que eu tive a oportunidade de conhecer o Jean, a gente conversou e riu muito, e teve coisa séria, e teve brincadeiras, e teve... A gente realmente eu adorei te conhecer, espero que seja recíproco, claro. Recíproco, super. E você é muito bem-vindo. A casa aqui, o meu programa está sempre à sua disposição. Inclusive, se você, por exemplo, quiser dizer ou manifestar alguma coisa, você pode mandar um Twitter, você pode mandar um vídeo, alguma coisa que você queira, diretamente para o programa, que você já tem o link, etc., que a gente terá muito prazer em atender. Para mim foi um prazer, cara. Eu já te admirava à distância, depois que a gente se conheceu, que você me convidou para um jantar. Eu te admirei mais ainda, eu adoro o seu humor, de verdade. Tem pessoas assim que eu conheci através do Twitter, né, que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente. Uma você me deu a chance de conhecer, que é o Dionísio Neto, lá na sua casa. E a Nina Lemos. A Nina é ótima. Ela a já Nina, a esteve no gente se programa. promete há muito tempo se encontrar e a gente não se encontra. Eu venho para São Paulo, ela não tem tempo. Enfim, quero agradecer. Vamos fazer um programa tipo mesa redonda. Chama o Dionísio, a Nina, entendeu? Já vamos chamar a Suzana Pires também. A Suzana também, a Suzana tem um problema que precisa de autorização da Globo, da emissora, né? Bom, gente, minha câmera. Aqui, ó, eu vou terminar o programa. Foi assim, eu estava muito tenso, muito ansioso, mas eu acho, assim, pelo resultado do Twitter, das perguntas, mesmo aqui o pessoal que está vendo o programa, eu acho que acabou saindo legal, com aquela cara que eu gosto que o programa tenha, que é misturar coisa séria com humor, porque eu mesmo não me levo a sério, eu acho que ninguém deve se levar tão a sério quanto imagina que pode ser. E antes de me despedir de vocês e me despedir do João, eu quero fazer alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento é uma pessoa que provavelmente nem está me vendo, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. É o Marcel Naves, que era diretor da AltV, e ele que me levou, que me trouxe novamente para a televisão. Eu vou até contar a história rapidamente. Eu fui entrevistado num programa, e quando eu saí da porta, ele estava parado, eu nem sabia quem era. Ele virou para mim e falou assim: você não quer fazer um programa aqui? Você é muito bom. Gente, é lógico que qualquer um adora ser chamado de muito bom, né? E eu comecei a fazer o programa na AltV, e eu estou aqui pelas mãos do Henrique Fará, que trabalhava comigo, que foi uma pessoa maravilhosa desde o primeiro dia que eu estive lá, me deu todo o apoio, colocou pessoas para trabalhar e tudo isso. E eu quero agradecer ainda a Adriana Grasso, que é a diretora proprietária aqui da produtora, que também fez o possível e o impossível. Eu até me senti assim, um pouco incomodado de tanta gentileza, tantas atenções que ela teve comigo. O Henrique Fará, que eu já falei aqui, o Cadu, que está aqui, que está dirigindo as imagens, ou dirigindo as câmeras, eu sei lá o que ele está dirigindo, enfim, ele dirige alguma coisa aqui dentro, entendeu? Que é uma pessoa ótima também, que veio da AltV. O Luquinha, que é uma pessoa que eu adoro, enche o saco dele, o cabelo dele tá... Eu sempre quando eu chego aqui, eu vou examinar para ver se não tem um ovo dentro do cabelo, se um passarinho botou um ovo no cabelo dele, entendeu? A Isadora, que está aqui com a gente, começou hoje, que aparece pouco, é um problema comigo, porque eu falo demais. O Emo, que criou a vinheta da abertura, que é muito legal também, que eu gostei muito. Eu estava com muito medo, porque eu sou muito palpiteiro. O Israel, que é um cara também lá da AltV, que me tratava muito bem quando eu ia lá, e que faz tudo aqui. Ele carrega tudo, ele recebe pessoas, ele faz... assim, aquelas pessoas que são de mil... É como uma bombril de 1.001 utilidades. O Luizinho, e agradecer ao Vanderlei Stedin, que é um amigo meu que cedeu essa mobília aqui para o cenário, que participou ativamente do cenário, enfim, das coisas que estão aqui. E a água mineral Rocha Branca, que eu tomo aqui, essa água mineral. E, na verdade, essa água mineral, eu falo tudo, entendeu? Essa água mineral, a minha sobrinha que é a dona. Então, ela manda água mineral para aqui, eu bebo e agradeço, dizendo que ela foi analisada como uma das melhores águas minerais do Brasil. Então, se vocês querem beber uma água, tem aquelas marcas todas que você conhece no supermercado, procura a Rocha Branca. Eu deixo aqui no ar o meu agradecimento, mais uma vez, a essa pessoa incrível que é o João Willis, e a gente volta semana que vem com mais um Rendas e Babados. Jean, obrigado, um grande querido. Beijo para você, muito obrigado. Obrigado a vocês todos, equipe aí. Vem cá. Eu faço isso, o Cadu fica doido, né? Mas assim ele emagrece um pouco. Ó, um brinde para vocês. Muito obrigado pela audiência e até a semana próxima com mais um Rendas e Babados. Obrigado.